Mateus capítulo 4, Jesus começa a pregar. Jesus chama os primeiros discípulos. Jesus ensina ao povo e cura os doentes. Vai preparando o seu coração. Acabamos de louvar e adorar ao Senhor. Prepare o seu coração para receber a palavra que é viva, que é eficaz, a palavra que liberta, que cura. Nós vamos aqui ler o texto e refletirmos um pouco sobre o começo do ministério de Jesus. Como tudo começou. Como começou? Qual é a prioridade do ministério de Jesus? O que ele começou a fazer? Qual é a sua prioridade? E hoje teremos um período de oração de impacto, oração com unção, oração com força, oração com a palavra do Senhor que traz refrigério à alma, descanso, alívio. Sabe aquela oração que você sai e a sensação é que você está pisando nas nuvens? Sabe, um processo de limpeza, de libertação, de começar, de recomeçar, de um novo tempo, um tempo com unção. É isso que nós vamos fazer, nós vamos orar na palavra do Senhor, debaixo da tua unção, debaixo do teu espírito, do teu mando. Eu quero ler o texto. Nós estamos no livro de Mateus capítulo 4, deixa eu tomar aqui o meu café, molhar meu bico. Mateus 4, versículo 12, Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré. Foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então aqui, Jesus ele vai começar a pregar. E quando ele vai começar a pregar, acontece antes uma grande mudança na vida de Jesus. Jesus está mudando de endereço. Lembra que nós vimos nos vídeos anteriores, Jesus nasce, há um decreto de morte, o anjo avisa José, eles fogem para o Egito, eles voltam depois com Jesus, com aproximadamente aí 12 anos, ficam provavelmente no Egito entre 10, 12 anos. Quando eles voltam, e agora Jesus se batizou aos 30 anos, Jesus vai começar o seu ministério. Jesus vai começar a pregar. E antes dele começar a pregar, tem uma grande mudança. Nado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sônia, Aldair, Deus te abençoe, filha. É dia de cura hoje. Abra o seu coração, creia, Ele é a cura. Alex, Deus te abençoe. Vamos orar juntos. E Jesus, antes de começar a pregar, ele passa por um grande processo de mudança. Ele estava com quase 30 anos, ele vai se batizar, passa pelo deserto, como nós vimos no domingo passado, e agora ele vai começar a pregar, ele vai começar a ministrar, ele vai começar a trazer o evangelho do reino. E acontecem grandes mudanças. Ele muda de uma aldeia, de uma cidade para outra, de uma casa para outra, e ele vai morar, como nós vimos, em Cafarnaum. Uma cidade que é porto, uma cidade que os mercadores, muitas pessoas passam por ali, e ele vai começar a pregar. Ele vai para um lugar inteligente, um lugar estratégico. Jesus age de forma inteligente, e ele vai para um lugar estratégico. Ele ficou muito tempo escondido, ele ficou muito tempo fugindo do decreto de morte. Ele se apresenta, se batiza. João Batista batiza João, e ele estava no deserto com João ali, ele estava meio que escondido no deserto. A sua casa era mais escondida. Agora ele sai do deserto, ele sai daquele lugar mais escondido, mais recluso, e ele vai morar na beira de um porto importante, em Cafarnaum. Num lugar de muita gente, de muita passagem, onde muitos barcos iam ali e atracavam, e muita mercadoria, muitos peregrinos passavam por ali, comerciantes. Era uma rota, era um porto
um lugar muito importante, Jesus vai ali, ministrar ali, num lugar onde tem gente, onde tem muita gente, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas passam, onde há um grande comércio. Então Jesus, ele sai ali da sua casa e ele muda para Cafarnaum, e é um lugar inteligente, é um lugar estratégico, é um lugar onde as pessoas passam, recebem a palavra e passam e levam a palavra. As pessoas não só vão receber a palavra, mas as pessoas estão passando ali, vão receber a palavra e vão continuar a caminhada, vão continuar a sua viagem e vão levar a mensagem do Evangelho. Então Jesus, ele está num lugar inteligente e estratégico, ensinando, ele vai começar a ensinar. É a primeira pregação, ele muda para Cafarnaum, as pessoas vão receber a palavra e vão continuar a viagem, levando a palavra. E é muito importante nós fazermos isso. Sempre quando eu peço aqui, olha, nos ajude a alcançar mais uma vida, compartilhe com um amigo, nos ajude a alcançar mais uma família, abençoar uma família, uma casa, sabe, não é vaidade, eu não fico aqui olhando números, mas nós estamos num lugar inteligente e estratégico. As redes sociais é um lugar inteligente e estratégico, onde todo mundo passa ali, todo mundo olha todo dia, todo mundo está passando, seja o peregrino, seja o estrangeiro, seja o órfão, a viúva, o necessitado, seja o religioso, todo mundo ali está passando, o comerciante, o empresário, está ali passando pelas redes sociais. E é isso que Jesus está fazendo, ele vai começar o seu ministério em um lugar importante, em um lugar inteligente, estratégico, para que a palavra alcance o máximo de pessoas. As pessoas estão passando, que nem agora, domingo de manhã, as pessoas estão passando pelo Facebook, estão passando pelo Instagram, pelo YouTube, e a mensagem vai se espalhando. Uma pessoa recebe e vai passando. E aqui terminou o texto dizendo que ele foi para Cafarnaum, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então aqui, o capítulo 4 de Mateus, versículo 12, começa a dizer que Jesus se muda para Cafarnaum, ele fala ali da região, daquele porto, daquele lugar importante, e fala, olha, e ele vai para lá, não é só porque é um lugar importante, não é só uma estratégia inteligente, não é só uma estratégia de marketing, não é só uma estratégia inteligente, não é só porque as pessoas vão receber a palavra e vão transmitir a palavra, vão levar a palavra, mas ele termina dizendo, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E aí vamos continuar o texto. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E o profeta Isaías continua, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Então, além de ser uma estratégia inteligente, é muito mais do que uma estratégia de administração, de marketing digital. É muito mais do que uma estratégia. É uma palavra profética. Daniel já falava nos seus livros, na Babilônia, que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. E nós estamos vivendo esse tempo em que a ciência se multiplica e nós estamos usando aqui a ciência para levar a palavra de Deus. Debaixo de uma palavra profética de Isaías, de Daniel. E diz principalmente que uma pessoa, que um povo que estava o quê? Na sombra da morte, que estava o quê? Triste, angustiado, oprimido. Quando nós falamos sombra da morte, quando nós falamos trevas, é muito interessante e a minha mente viaja lá para o Egito. Já tive a oportunidade de ir ao Egito, mas aqui estou falando do Gênesis. Estou aqui falando dos primeiros livros em que Moisés vai libertar o povo do Egito. E uma das pragas, porque para os egípcios foi praga, mas para os hebreus foi graça. Sempre quando Deus age, para um vai ser graça, para o outro desgraça. A grande questão, de que lado nós estamos? Nós estamos trabalhando para Faraó ou estamos servindo o Senhor? Porque a praga, as 10 pragas ali, você pode ter uma visão de dizer, as 10 pragas, né? Essa é a visão do mundo.
Essa é a visão egípcia. Mas para o povo hebreu era o agir de Deus, a graça de Deus. Então ali houve um período de densas trevas. E diz ali, a palavra ali no original, diz que as trevas eram tão densas que sufocava. Não é que tapava os olhos, não é que cegava, não dava para ver nada, é que sufocava. As pessoas não conseguiam respirar. Tamanho era as trevas e a densidade das trevas, que as pessoas não conseguiam respirar. Acha que não tem alguma coincidência com os dias de hoje? As pessoas não conseguem respirar. O período é de pandemia, de trevas. É tão densa as trevas que as pessoas, não é que elas só não conseguem ver, elas não conseguem enxergar. O principado deste século cegou a muitos, não, é que elas se sentem pesadas, oprimidas, um peso no peito. Essa densa trevas não deixa a pessoa respirar, não deixa ela viver. Sem oxigênio não há ideia, não há criatividade, não há avanço. Trevas que oprimem. E ali o profeta Isaías, falamos do profeta Isaías, está aqui no texto de Mateus, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Falamos do profeta Daniel, que falou da ciência dos últimos tempos, que se multiplicaria. Nós vemos aqui uma terra que está na sombra da morte, mas que raiou a luz. Sabe quando o sol vai nascendo? Sabe quando você acorda e abre a cortina, abre a janela e o sol entra? Sabe, não é só a luz, porque a luz a princípio nós não enxergamos direito. E é basicamente o que acontece com a fé. Quando andamos com Cristo, temos aquele impacto da luz que a luz não deixa a gente ver direito. Ele tem que meio que fechar os olhos e ir se acostumando com a fé. A fé é espiritual, mas ela tem que se tornando natural na minha vida. Ela vai se tornando natural na minha vida. A fé vai se tornando natural e aos poucos eu vou conseguindo enxergar pela fé. Eu vou viver pela fé. Mas ao mesmo tempo que você abre ali a janela, a cortina e a luz entra e você não consegue enxergar, você já consegue sentir. Você consegue sentir, o ambiente mudou. De trevas agora é luz. Você não consegue enxergar ainda porque os seus olhos precisam se adaptar. E o problema é que nós nos adaptamos às trevas. Aquele povo se adaptou às trevas, se adaptou a viver angustiado, amargurado, murmurando, oprimido, escravo. Estava acostumado com as trevas, com aquele estilo de vida. Não é assim, as coisas são assim. As coisas não mudam. O país não muda, a política não muda, a religião não muda, as pessoas não mudam. Eles estavam acostumados. Mas quando se abre a janela e a luz entra, os olhos se fecham, mas você sente no seu corpo a luz, você sente a luz, o calor, você sente que o ambiente mudou. E os olhos vão se adaptando. E você vai se adaptando à fé. Você vai se adaptando ao novo, ao andar com Cristo. Você vai entendendo, a sua mente vai se abrindo, como os olhos vão se abrindo, vão se adaptando, a sua mente vai se abrindo, vai se adaptando, e você começa a entender a fé, e a entender o mundo espiritual, e a entender a vida, e dizer, mas como eu vou viver? Eu não vou viver assim, eu não aceito viver nas trevas, eu não aceito viver pesado, oprimido. Não, eu vou viver na luz. Depois que nós conhecemos a luz, não tem como voltar para as trevas. Não tem como. E nós andamos na luz, estamos na luz, somos luz. E a luz raiou sobre aquele povo que estava em trevas. Sabe, há áreas na nossa vida que é difícil a luz entrar. Sabe, quem vai comprar uma casa, um apartamento, uma das principais perguntas, se a pessoa nem sabe sobre isso, o vendedor vai falar, olha, o sol nasce desse lado, o sol bate desse lado aqui, ó, vai ter sol o dia inteiro, vai ter sol, o sol vai brilhar sobre a sua casa, não vai ter mofo, não vai ter trevas. Então é importante a luz. E aquele povo que nunca tinha visto luz, quando Jesus se muda para Cafarnaum, para aquele lugar, que era um lugar de muitas coisas, pessoas moravam, viviam, pessoas passavam, faziam negócios, mas aí quando Jesus muda para Cafarnaum, a luz brilhou.
a luz brilhou. Eu profetizo sobre a sua vida que áreas que estão em trevas, eu não sei se é a sua área sentimental, se é a sua alma, eu não sei se é a sua mente, você não consegue estudar, você não tem um sonho, um projeto, você não conseguiu concluir os estudos, fazer uma faculdade, mas a luz vai brilhar sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu corpo. A luz vai brilhar sobre a sua casa. Qual é a área da sua vida que precisa de luz? É a área da saúde? É a área da razão, do coração, do sentimento, da emoção, dos relacionamentos? É a área espiritual? Mas eu profetizo sobre você e a sua casa que a luz entre, em nome de Jesus, haja luz na tua casa, haja luz na tua vida, que a luz possa brilhar sobre você. Como nós vamos ver mais à frente, você também é luz. Há áreas na sua vida que já são luz. Qual é a área da luz? A do exemplo? Qual é? Você é um bom funcionário, você, como funcionário, você já é luz, é exemplo no trabalho. Quando você chega no trabalho, as coisas brilham. Na sua casa, no seu casamento. O seu casamento é luz, é exemplo, é modelo. A sua sabedoria, a sua paciência, a sua sabedoria, a sua inteligência emocional, a sua espiritualidade. Eu sei que já há áreas na sua vida que, da mesma forma que estavam em trevas e começam a entrar luz, há áreas na sua vida que já são luz e que precisa brilhar, iluminar aqueles que estão em trevas. E é isso que está acontecendo. Jesus entra em Cafarnaum e a luz brilha. Quem estava em trevas, cego, oprimido, pesado, sobrecarregado, angustiado, debaixo da sombra da morte, sem sonhos, sem projetos, sem saber o que vai acontecer, sem esperança. Quando Jesus entra em Cafarnaum, a luz brilha e a vida volta a viver. A vida volta a gerar. A vida volta a ser o quê? Alegre, produtiva. É isso que está acontecendo. E o texto continua, eu estou no versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Vamos ver qual é a pregação de Jesus. Preste muita atenção porque nós vamos ler aqui, né? Qual é a pregação de Jesus? Jesus vai pregar o quê? Sobre alegria? Jesus vai pregar sobre a luz? Jesus vai pregar sobre dinheiro? Vai pregar sobre o reino? Qual é a primeira mensagem de Jesus? Qual é a primeira mensagem? Versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. A primeira mensagem de Jesus é arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas aqui eu quero trazer a essência da palavra arrependimento. A palavra arrependimento é muito mais do que deixar de fazer o que é errado. É muito mais do que deixar o caminho errado, deixar o pecado, deixar o erro, se converter do seu mau caminho. Arrependimento está dizendo mudança de mente, mudar a mente, mudar o pensamento, uma transformação da mente. Arrependimento é transformação de mente. Por quê? Imagine aqui, nós somos brasileiros, e aí de um dia para o outro, do nada, de repente, sem mais, sem menos, você acorda nos Estados Unidos. Você acorda tudo em inglês. Você liga a televisão em inglês. As pessoas vêm falar com você em inglês. Você não sabe aonde está, não sabe como está, não sabe o que fazer. Você fala português e está falando grego. As pessoas não entendem, as pessoas falam inglês. O que você precisa? Uma mudança de mente. Você precisa se arrepender. E arrependimento é uma transformação de mente. Você precisa entender os Estados Unidos. Você precisa entender as coisas, aonde estão, como funcionam, como se comunicar, como viver nos Estados Unidos. E você só vai conseguir se tiver uma transformação de mente. E é isso que Jesus está falando. É muito mais. É muito mais do que deixar o pecado.
É muito mais do que se converter do seu mau caminho. Lembre-se que nós lemos o texto e antes a luz raiou. Havia luz, havia vida. Mas aqui, depois que há vida, Jesus diz, olha, arrependei-vos. Arrependei-vos. Observe que ele continua a pregação de João Batista. Ele não inventa nada. Ele pega uma linha, ele pega o que Deus está fazendo e continua o que Deus está fazendo. Ele não vai inventar uma mensagem, uma pregação, deixa eu ver lá, procurar na internet uma pregação bonita, que fale sobre, que toque o coração do ser humano, que fale sobre prosperidade, que dê esperança. Não, ele pega o que Deus está fazendo e continua o que Deus está fazendo. Deus começa um novo tempo com João Batista. Deus levanta João Batista, a voz que clama no deserto, e João Batista clama, arrependei-vos. E ele diz aos religiosos, raça de víboras. Jesus pega o que Deus está fazendo com João Batista e continua. Jesus desce um pouco o rio e começa a batizar. Quando ele vai ministrar, a primeira mensagem é, arrependei-vos, mude a mente, porque Jesus está vindo. Mude a mente, porque o reino está próximo. É uma mudança de mente. É uma outra bandeira. É um outro território. É uma outra dimensão. É uma outra linguagem. É uma outra forma de viver. Mude a mente. É isso que Jesus está falando. Transformação de mente. Renovação de mente. Transformação de mente. Falar uma nova língua. Viver um novo tempo. Se submeter a uma nova autoridade. O Rei dos Reis. E aí por diante. E agora entra um período, Jesus vai para Cafarnaum, a luz brilhou e ele prega. Mas já acabou a pregação de Jesus, né? A pregação de Jesus se resume em uma frase: arrependei-vos, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. A mensagem de Jesus tem uma frase, 2 tópicos. Arrependam-se. Por quê? Porque o reino está próximo. Você quer entrar no reino? Você quer entrar na presença do Pai? Você quer ser abençoado? Então arrependei-vos, porque o reino está próximo. E quando o reino chegar, você tem que estar preparado para entrar. Ok? Deus te abençoe, Igor. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. A Carla, a Andréia, Esther, nome lindo, Esther. Igor, Ivan, Karen, Deus abençoe. E aí Jesus agora vai fazer algo muito importante. Jesus chama os primeiros discípulos. Porque tem muitas pessoas que estavam ali em Cafarnaum, que estavam trabalhando, passando, que estavam ali vivendo a sua própria vida, mas agora Jesus vai chamar pessoas para viverem no reino. Versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. As primeiras pessoas que Jesus está chamando, Jesus não está dizendo, peraí, você não tem nada para fazer? Você não tem nada para fazer? Você está desempregado, não tem nada para fazer, não quer arrumar emprego, está mendigando. Não, Jesus vai chamar quem está trabalhando. As pessoas dizem, sabe o que é, pastor? A vida é muito corrida, tem muita coisa para... Todo mundo tem, filho. Todo mundo tem, filha. Está entendendo, Sueli? Todo mundo tem muito o que fazer. Todo mundo trabalha, gente. Ou a grande maioria, né? Tem um grupo, um partido, tem uma classe social, né? Tem algumas pessoas que não. Mas as pessoas normais, uma mentalidade normal, que pensam na família, que pensam no futuro, estão trabalhando. Jesus chama 2 irmãos. Tudo começa com irmãos. De 2 em 2. Jesus chama logo 2 irmãos. Porque o reino é de família. O evangelho do reino é de família. Pai nosso, irmão em Cristo. Então Jesus começa chamando 2 irmãos, de 2 em 2. E eles estavam trabalhando. Mas sabe o que eles fizeram? Não, eu vou parar aqui e eu vou seguir o mestre.
Todos nós trabalhamos e temos um tempo para servir o Senhor. Algumas pessoas foram chamadas para deixar as redes, para deixar o trabalho secular, para trabalhar 24 horas para Deus. Outros não, mas todos nós temos que ter um tempo para servir ao Senhor, para aprender, para servir. E aqui ele chama os dois, e os dois imediatamente deixam as redes e deixam o seu pai. Nós temos que entender que a cultura judaica, que os hebreus, que os árabes, a tradição familiar é essencial. Você sabe, quando um judeu, quando um árabe começa a seguir a Cristo, ele é deserdado, ele é expulso da família, ninguém mais fala com ele. E quando muito apanha, e quando muitos morrem, Quando Jesus fala, deixa pai e mãe, para você pode ser simples, você não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe, talvez nem tenha pai, mas dentro de uma cultura familiar, tradicional, em que os filhos continuam o trabalho do pai, Jesus chega e diz, deixa pai e mãe. Eu sou mais importante do que seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe é importante. Honre pai e mãe, mas acima deles estou eu. Está o meu chamado. E aí, os discípulos, no mesmo instante, eles falam, não, deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu vou ter dinheiro para jantar. Deixa eu ver se eu vou ter dinheiro para comprar pizza no domingo. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu perguntar para minha mulher. Quando o marido vai perguntar, acabou a venda, acabou o negócio, acabou o chamado. Quando um homem vai lá ver o carro, homem apaixonado por carro, vai na concessionária, vê o carro, faz test drive, não sei o que. Aí ele fala pro vendedor, eu só vou para casa e vou falar com a minha mulher e amanhã eu venho comprar. Nunca mais ele vem. Nunca mais. Quando o homem fala, eu vou falar com a minha mulher, nunca mais vai comprar carro. Nunca mais vai ser discípulo. Desculpa aqui a risada. Mas eles não perguntaram pro pai, posso ir? Papai, imagina uns marmanjos de 30 anos, 20, 30 anos. Papai, eu posso ir com Jesus? Tem homem que pergunta, eu posso ir para a igreja? Ô bem, ô amorzinho, deixa eu ir na igreja. Continuar. Versículo 21. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Sabe o que está acontecendo aqui, ó? O Senhor está passando com a sua palavra. Olha, eu posso sentir a presença do Espírito passando, o mover de Deus. Eu posso sentir a unção movendo. O Espírito, a palavra está passando, está sendo liberada. E o Senhor está chamando pessoas para servirem, para andarem com Ele, para serem discípulos, para serem íntimos, para conversarem com Jesus, para trabalharem de manhã com Jesus e terem intimidade com Ele à noite. Deus vai falar com você por intermédio de sonhos, visões. O Espírito está passando e chamando, há uma unção chamando, há uma unção separando. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O Senhor está te chamando, está te escolhendo. É manhã de separação, é manhã de chamado, é manhã de escolha. O Senhor te chamou, te escolheu. Tinha muita gente ali. Jesus poderia ter chamado muita gente, mas Ele chamou 2 irmãos. E agora chama mais 2 irmãos. E eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Quando você começa a cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Eu vou repetir. Quando você começa a cuidar das coisas de Deus, Deus começa a cuidar das tuas coisas. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que Deus falou ao meu coração. Eu lembro que eu estava atravessando, eu estava entrando no condomínio, eu entrei no condomínio, fiz a primeira curva, o Espírito se manifestou dentro do carro e disse, dos seus eu cuido. Dos seus eu cuido. Cuida do meu, porque eu cuido dos seus. E aí eu fiquei tranquilo na quarentena, porque havia uma palavra do Espírito e eu pude trabalhar.
ajudar pessoas, socorrer o necessitado, o órfão, a viúva, com cesta básica, com oração, com remédio, com conselho, fazendo negócios. Eu lembro que eu estava em casa e pandemia, todo mundo controlando. Não vamos gastar dinheiro, vamos. E eu chego em casa, estou sentado, estudando, meditando. As minhas filhas começam a dizer, a minha esposa, é porque nós compramos mais tantas máscaras, mas eu fui levantar, eu lembro que eu estava sentado aqui, eu fui levantar para falar com elas e eu estava nervoso. Gente, a gente não conversou que não é para gastar dinheiro. Na hora que eu fiz assim para levantar e dar uma bronca na minha esposa, nas minhas filhas, não é tempo de gastar. Na hora que eu fiz assim para levantar, o Espírito falou, ela está vendendo para poder comprar a janta para os filhos. Na hora meu coração quebrantou. Então nós ajudamos com cesta básica, com remédio, fizemos visita, fomos a um asilo, entregamos cesta básica, ajudamos o necessitado, socorremos. E eu pude trabalhar na obra do Senhor, coração leve, porque a primeira coisa que o Senhor falou quando a pandemia começou, eu lembro que eu estava preocupado, angustiado, e aí eu entrei no condomínio, o Espírito entrou no carro, se manifestou e disse, dos teus eu cuido. E ele trouxe uma palavra que tinha falado há muito tempo atrás, porque eu sou filho de empresário, meu pai com seus irmãos tiveram 3, 4 grandes empresas com mais de 500 funcionários. Fui comerciante. Quando Deus me chama para deixar tudo, a primeira coisa, você podia ser um empresário. Por que você não continua no comércio? Não, Deus está me chamando. Eu sei o preço que é pagar ser pastor. Mas Deus está me chamando para largar as redes. Deus está me chamando como chamou Eliseu. Eu preciso quebrar o arado, fazer um churrasco, me despedir da família. Deus é a coisa mais importante a partir de agora. Foi isso que aconteceu aqui. Ele chama dois irmãos e eles imediatamente, para mim não foi fácil falar para minha mãe na época, para o meu pai, minha mãe já é falecida, falar para minha esposa, para os meus filhos, olha, eu estou deixando, eu vou ser pastor 24 horas, é o que Deus quer, é o que é o meu chamado. Foi fácil. As limitações, os problemas, os obstáculos, o preconceito, mas foi o que aconteceu. E aqui é o que Jesus está fazendo. Mas todo mundo pode, 1 hora, 2 horas por dia, 3, 4 horas no final de semana, seguir a Cristo, aprender a mensagem, ensinar os filhos. A maior missão é ensinar os filhos. E aí ele chama, e eles deixam imediatamente, que eu falo, para mim não foi fácil. Eu fico imaginando para os discípulos, porque a gente não, foi um privilégio. Jesus chamou. Não, quando Jesus falava, deixa pai e mãe, aquele povo chorava. Porque a coisa mais importante para eles era o pai e a mãe. Olha dentro da cultura judaica, olha para os árabes, para os muçulmanos. A coisa mais importante que tem é o pai e a mãe, é a família. E quando Jesus fala, deixa pai e mãe para me seguir, que Jesus está falando, olha, eu sou mais importante que os seus pais, eu sou mais importante do que a tradição, eu sou mais importante do que a religião. É o reino dos céus. E aquelas pessoas choravam, falavam, mas como eu vou te seguir? Como é que eu vou falar com meu pai? Como é que eu vou deixar as redes? Para nós é tão mais fácil. Tem gente que não tem nem rede para seguir, para deixar. Mas aqui continua o texto e agora entra na parte mais importante para nós encerrarmos. Porque Jesus vai para Cafarnaum e a luz brilhou. Minhas filhas estão aqui do lado, estou prestando atenção nelas para ver se elas estão prestando atenção, entendeu? Eu olho para elas para ver se elas estão prestando atenção. Encontrei estes resultados. O Instagram aqui deu um problema. Não quero. Vamos continuar aqui o vídeo no Instagram, que o Instagram quis até falar comigo aqui, o Google. Então eu olho para minhas filhas, presto atenção para ver se elas estão prestando atenção. E a coisa mais importante é ensinar os filhos. Nós vamos agora, depois que Jesus entra em Cafarnaum, e quem estava na sombra da morte viu a luz, Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. Agora vai acontecer algo muito importante.
Jesus ensina o povo e cura os doentes. Sabe, nós entramos num período e o povo teve que aprender, teve que se ensinar, aprender novas condutas de limpeza, de higiene pessoal na casa, o sapato, os pneus do carro. Então, Jesus ensina. Uma das coisas mais importantes que nós vamos ver em toda a caminhada de Jesus aqui na terra é o ensino, sabe? E isso me gera um pouco de preocupação, porque a educação de um povo é a prioridade. Por que os políticos não investem na educação? Porque nós não cobramos mais da educação, mais investimento, melhores escolas, melhores ferramentas. O principal intuito de Jesus na terra era ensinar, era um ensinamento. Sabe, Oséias diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento, de sabedoria. Olha, 99,9% estamos sofrendo por falta de sabedoria, de conhecimento. Seja qual for a área, no casamento, na vida financeira, na educação dos filhos, na vida espiritual, nós sempre estamos sofrendo porque nos falta conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. O meu povo sofre por falta de conhecimento e sabedoria. É o livro de Oséias. E ele diz: porque vocês deixaram o meu ensino, porque vocês deixaram a palavra de Deus, eu também os deixarei. E os seus filhos, e essa geração, que era para ser uma geração de povo eleito, sacerdotes reais, um povo nobre, eu os rejeito. Serão ignorantes, irão sofrer, porque deixaram o meu ensinamento e não possuem conhecimento e sabedoria. Sofrem, porque deixaram a coisa mais importante, que é o ensino. Eu também deixarei os seus filhos. É algo muito sério. Mais importante, meu pai sempre falava: olha, nós sempre tivemos uma vida muito justa, apesar de meu pai ser um grande empresário junto com seus irmãos. Tinha época que meu pai podia trocar de carro todo mês, mas ele nunca trocava. Nunca teve uma vida de esbanjar. Eu nunca tive tênis de marca. Nunca tive tênis de marca. Nunca tive roupa de marca. Nunca tive uma vida de esbanjo, de luxúria. Pelo contrário. Mas meu pai falou: olha, nós vamos investir no estudo. Tanto é que meu pai não teve tanto estudo, apesar de ser um homem muito inteligente, muito sábio, um grande conselheiro. Mas ele não teve oportunidade acadêmica. E ele diz: nós vamos investir, eu vou deixar para vocês o estudo, a educação. Aproveitem para estudar, para fazer faculdade, cursos, porque é o que eu vou deixar para vocês. Nós estamos no ano, ele como apóstolo da comunidade, Cristão Fonte de Vida, ele colocou o ano da sabedoria e da inteligência. E o que nós mais precisamos num tempo de pandemia é conhecimento, sabedoria. Num tempo de tanta fake news, de tanta mentira, de tantas guerrinhas, de picuinhas políticas, partidárias, o que nós mais precisamos no ano da pandemia, no ano de eleição, é sabedoria e inteligência. É o que Jesus vai fazer. Jesus começa depois da pregação. Depois da pregação, ele vê quem está mudando de mente. Quem está aberto para mudar de mente. Quem sabe tudo, não vai. Não vai. Não, eu já sei pregar, eu já sei cantar. Não, eu já sei como é que as coisas funcionam. Não. Ele prega e ele diz: arrependei-vos porque o reino está próximo. E ele começa a observar quem tem a mente aberta para mudar, para entender um novo tempo. E ele começa a chama 2 irmãos, chama mais 2 irmãos. E agora ele vai ensinar e curar. Tem pessoas que querem ser curadas, mas se não for ensinada, não será curada. A cura vem pelo ensino. A cura vem pela palavra. Tem gente que diz assim: pastor, faz uma oração forte para curar. Não, primeiro eu tenho que te ensinar. Eu tenho que seguir os passos de Jesus. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Não dá para tirar o ensino, porque nós sofremos por falta de conhecimento. Versículo 23, Jesus foi por toda a Galileia ensinando na sinagoga deles. Você vê que não era a igreja de Deus, era a igreja deles. Mas deixa. Pregando as boas novas. Quais são as boas novas? Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Essa é a boa nova.
A boa nova é que Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para abrir o caminho, rasgar o véu e nos levar ao Santo dos Santos, à presença do Pai. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Todas as enfermidades. Na época, a pior doença era a lepra. Qual é a pior doença hoje? O HIV, doenças sexualmente transmissíveis, o câncer, o Covid-19, curando todas. Todas. Ou você crê que ele é a cura, ou você não crê. Ou você aprende, ou você continua nas trevas. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Como eu disse, ele está num lugar inteligente e estratégico. Ele está em Cafarnaum. É uma cidade portuária. Pessoas moram, pessoas vivem, pessoas fazem comércio. Os peregrinos passam por ali. Os comerciantes. É uma rota comercial. Tanto é que ele ensina a palavra e a palavra se espalha por toda a Síria. Continuando, endemoniados, poucos, loucos e paralíticos, e ele os curou. Olha, não importa se é lepra, se é endemoniado, se é problema da alma, se é psicologia, se é exorcismo, se é paralítico, se é louco, se é alucinado, se é narcisista, se é depressivo, se é suicida, se é homicida, não importa qual seja o pecado, qual o problema, qual a enfermidade física da alma, mental, do coração, não importa. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos. E ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus curou a todos. E uma grande multidão começa a seguir Jesus. Uma grande multidão. Nós vamos agora, debaixo dessa palavra, desse ensino. Ele é a cura. Nós vamos adorar ao Senhor. Você observa que todo mundo que foi curado buscou Jesus, se entregou aos pés de Jesus, clamou filho de Davi, e Jesus o curou. É isso que nós vamos fazer agora. Debaixo dessa palavra, desse ensino, dessa manhã com Cristo, desse ensinamento, ou você crê que Ele é a cura, e você se aproxima, se derrama, e clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cura. Cura o meu coração, cura a minha mente, cura o meu relacionamento, meu casamento, os meus negócios. Me dê sonho, faz a luz brilhar, meu Pai, em mim. Ou você faz isso, ou você crê, ou você não crê. Mas agora nós vamos fazer isso. Eu não vou falar, não, se você não crê, eu creio por você. Não. Jesus veio ensinar o povo a ter fé. O milagre não acontece por causa de Jesus. Jesus, ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé abriu portas, a tua fé te trouxe até aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, se aproximar de Deus. Somos salvos mediante a fé pela graça. É a tua fé, ainda que seja pequena, ainda que seja do tamanho do grão de mostarda, ela vai romper, ela vai crescer e vai gerar cura, vai gerar libertação, vai gerar crescimento na sua vida. Creia. Vamos adorar ao Senhor. É você que vai orar. É você que vai pedir, que vai clamar. Se aproxime do Senhor agora. Feche os seus olhos. Se aproxime do Senhor. Se prostre aos seus pés. Se tiver difícil de romper a multidão, porque é grande a multidão, rompe a multidão. E toque na orla de Jesus. Toque nas vestes de Jesus. Se você está como um cego nas trevas, clame, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me cura, me liberta. Me tira dessa situação. Eu não quero viver em trevas, em mentiras. Eu não quero viver sufocado, cansado, oprimido, doente, com a alma sangrando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. O Senhor está te chamando para servir. O Senhor está chamando para servir, para ser servo.
para ser discípulo, para aprender a palavra. Se essa palavra está sendo bênção para você, compartilhe com os amigos. Nos ajude a alcançar mais uma vida e abençoar mais uma família. Se a palavra chegou até você, faça ela chegar até mais alguém. A palavra se espalhou por toda a Síria. A palavra vai se espalhar por toda a Suzano, por todo o Alto Tietê. A palavra do Senhor se espalha por toda São Paulo e Brasil. Alcança os confins, povos e nações. A luz do Senhor está brilhando nesse dia. O sol nasce para todos, mas ele é o sol da justiça. Ele te tira das trevas, ele te tira da sombra da morte, ele te ensina e ele te cura. Aprenda de uma vez por todas, ele é a cura. Não é que ele cura, ele é a cura, ele é o médico dos médicos. Abra o seu coração agora, deixa ele te curar. Peça, clame, interceda, peça pela sua família, pelos seus filhos. Deus te abençoe, Elza, Ana Cláudia, Deus te abençoe, Carla Maria, Alex, abençoe o seu casamento e a sua filha, em nome de Jesus, os seus negócios, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a luz do Senhor brilhou sobre você. A luz da justiça, o sol nasce para todos, mas o sol da justiça brilha sobre os filhos. Ele faz justiça a seu favor. Ele abre portas. Adore ao Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, cura o meu coração. Cura, Senhor, a minha mente, a minha memória. Cura, Senhor, a minha alma que sangra. Cura, Senhor. Tira, Senhor, toda doença. Senhor, toca nas doenças psicossomáticas. A tua palavra diz que o Senhor levou, meu Pai, todas as dores, todas as enfermidades. Toca, Senhor, agora em quem tem lepra. Toca, meu Pai, naquele câncer agora, naquela dor de cabeça, naquela dor física, meu Pai, nos ossos. Senhor, toca, Senhor, toca, toca. Cura, Senhor, o teu povo. Cura, Senhor, o teu povo, Senhor. Cura, Senhor, a tua família. Cura, Senhor, os teus discípulos. Cura, Senhor.